Então, o Wise Crowd, né? A ideia desse encontro é bem isso mesmo, é fazer o Wise Crowd e ver aonde a gente chega juntos, né? E o Wise Crowds é onde a gente vai acessar a sabedoria do grupo em ciclos rápidos. Então, a ideia é acessar a nossa inteligência coletiva aqui, né? Então, é legal a gente pensar em qual que é o seu desafio e aonde você precisa de ajuda. Então, provavelmente cada um daqui tem um desafio diferente. E aí, como é que funciona? Primeiro eu vou explicar a mecânica e depois a gente vai fazer uma outra pergunta. Então, vai ter 3 minutos onde o cliente vai explicar qual é o desafio e onde precisa de ajuda. 3 minutos, os consultores, que são os outros que estão ali na sala, vão fazer perguntas de esclarecimento. Aí o cliente desliga a câmera e se prepara para fazer anotações. E aí os consultores vão criar opções, dicas, ideias e recomendações, né? E aí depois disso o cliente abre a câmera e diz o que ficou de valioso. Então, essa é a sequência, uma rodada de 18 minutos. E aí a gente quer saber quem que gostaria de ser, porque diferentemente do Troika, para quem está acostumado com Troika, não é que todo mundo vai passar pelo ciclo, a gente vai ter um cliente só. Então, a gente gostaria de saber quem que quer ser cliente, quem que tem... A gente precisa de 2 clientes. Quem que está com um desafio em mãos, assim, que precisa de ajuda? Precisa acessar essa sabedoria do grupo. Quem gostaria de ser cliente? A Cláudia, cheia de expectativa. Cláudia, cliente, é isso? Isso. Deixa eu só botar essa bolinha vermelha para ficar fácil de... Quem mais que tem aí um desafio, um problema, uma agrura? Tranquilo, a gente tem até as 8h30, gente, para descobrir. Ninguém tem? Quer um? É sempre bom, né? Ó, a Lu já colocou ali no chat. Então. Então ela veio. Então, Lu também está com bolinha. E aí, acho que o restante vai de consultor, né? Não tem ninguém aqui querendo ser aprendiz, até porque o aprendiz é só uma forma da pessoa participar igual um consultor. Mas... Então, aí a gente vai ter, só para explicar um pouquinho mais, aí mergulhando nas estruturas libertadoras, que é o nosso objetivo aqui também. Então, a gente vai ouvir, né, o pedido de ajuda e entender o desafio, e aí a ideia é que a gente proponha soluções, dicas, ideias, recomendações relativas às estruturas libertadoras. Então, eu faria um Impromptu Network e depois eu faria o EcoCycle, eu faria, sabe, nossa, olha que legal, para esse desafio eu usaria tal, ou faria tal string, né, que a gente fala, a sequência, né, faria esse, depois esse, e essa a ideia dessas dicas e sugestões. E é isso, aí depois desse momento, desses 18 minutos, a gente vai ter um outro momento onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas strings que foram trabalhadas ou foram sugeridas, tá bom? Tudo bem. Não, aí acho que é só respeitar os tempos, né? É bom uma pessoa do grupo ficar responsável pelo tempo e marcar ele certinho. Lembrando, como a Carol falou, vai ter essa parte depois que a gente vai aprofundar, então não precisa ficar tão preocupado, que às vezes a gente se perde um pouco no tempo, porque acha que é só aquele momento, né? Mas a gente tem um segundo momento também. Isto posto, os grupos foram organizados equilibrando gêneros, localizações e a sorte também. 18 minutos, né, Carolina? Isso. E aí tem aqueles 30 segundinhos no final. E qualquer dúvida, se precisar de alguma ajuda, dá um alô, a gente aparece lá. Nos vemos daqui a pouco. Tudo de volta. Esse relógio de vocês continua acelerado demais, viu? Percepção do tempo. É verdade.
Luciana e Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo. Os consultores podem mandar nota, como é que tá assim? Boa. Muito bem. Então, para a gente dar um passo além, o que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar aqui na tela, depois eu vou dar o link para vocês desse documento. Isso é um Google Slides. Todo mundo vendo aí? Sim. É um Google Slides. No primeiro slide a gente tem as estruturas aqui, ó, já com o nomezinho do lado. E a ideia é copiar e colar quando for usar lá. Então, por isso que tem esse aviso aqui. Copia e cola, porque se você arrancar ele daqui, a gente já teve situações da pessoa ficar 5 minutos procurando uma estrutura e não acha, que um ex-colega tirou daqui. Então, copia, e aí você cola na página que você vai trabalhar, mas você pode montar uma ou várias sequências, conforme que vocês já conversaram. Tem aqui 2 slides, ó, um já está com a Cláudia, o outro já está com a Lu. E aqui alguns recados, algumas dicas. De se manter nesse espaço de possibilidades, então não tentar fechar em uma coisa e tal, não precisa brigar pela sequência correta. Usar e abusar do sim e lembrar de copiar e colar os ícones. E aí essa última dica aqui, na nossa experiência, ajuda bastante de se dedicar um tempo maior no início para elaborar a sequência. Então, por exemplo, depois que você fechou uma sequência, você pode até ir para outra sequência, é super produtivo. Ou você pode se esmerar em desenhar o convite para aquela estrutura que você escolheu. Ou, eventualmente, a gente já viu isso acontecer também, de olhar uma estrutura só e se dedicar um tempo para olhar uma estrutura e elaborar o convite. Mas, a grosso modo, o ideal é você perceber esse fluxo que uma sequência permite. Isso aqui gera mais ganho. E a gente dá essa dica porque a gente já viu também a gente se perdendo nos detalhes de um convite, sendo que nem viu qual era a sequência. E, no final, aquela estrutura que eles estavam discutindo nem ia ser usada na sequência. Nossa. Então, indo do maior para o menor, faz mais sentido, mas também, se não fizer sentido, faz de outro jeito. É só uma dica, não é uma constatação científica. Está ali o link. A ideia é a gente abrir de novo as salas, aí eu vou estar numa sala também para adaptar, que a Carol vai estar em outra para adaptar, e a gente vai ter 18 minutos, né, Carolina? E aí, na volta, a gente vai trocar entre nós como é que foi, que conclusões chegamos. Tudo bem? Sim. Vou parar aqui a gravação. E é claro que não deu tempo de a gente olhar tudo, né? Uhum. Tá vendo como os tempos deles não são? É muito rápido. Colocar o 2510 aqui também no... Pô, no- cara, você tá roubando, cara. Não, Quer começar a compartilhar e a gente, depois a Lu segue? Ordem alfabética? Aí acho que eu compartilho aqui para ficar na gravação. Deixa eu pegar aqui. Tarará. Pum. Pum. Cá estamos. aí De repente acho a Cláudia podia dar só uma síntese do que é o desafio e tal, sem falar nome de cliente, aquelas coisas? Cliente somos nós, isso é serviço público. Vamos lá. Existe no serviço público, recentemente, um programa de mentoria. Então, mentoria começou a funcionar recentemente dentro do serviço público. Só que os programas que tiveram, né, tiveram 3 edições, mas não escala o tamanho do governo federal. Então, agora a proposta a gente chamou nós temos a metodologia e chamamos os ministérios que têm vontade de replicar, de fazer fazer mentorias nos seus órgãos. Então, nós vamos estar com esse grupo, que tem mais ou menos umas 50 pessoas, e vai ser um evento com outras, né, com outras falas, mas o momento da facilitação vai ser de 1 hora. Então, a gente vai sensibilizar esses gestores para que eles conformem uma rede de fomento à mentoria no serviço público.
O microfone está fechado. O que vocês chegaram de conclusões? Quem é que consegue dar uma resumida em 3, 4 minutos? Tiveram várias sugestões, né? De usarmos aí essas duplas. A gente, né, começou com o EcoCycle e depois seguido do One Two for All. Aí depois a gente foi conversando e vendo, né, as modelagens, os tempos, e teve a ideia também do fishbowl, que a gente conversou, mas talvez eu vou confessar um pouquinho aqui, Cláudio, não é nada contra você, mas é porque eu sou receosa de fazer o fishbowl no presencial. Eu acho que, enfim, a sala não vai estar conformada de um jeito legal para fazer o fishbowl, por conta das outras falas, enfim. É porque eu tenho essa realidade já em mente. Aí depois teve essa sugestão do W3 com os 15%, e eu já tinha pensado no 25-10, né? Eu coloquei, né, para o grupo, para a Carolina, e que ela também acha que pode ser uma opção, mas temos que fazer essa segunda atividade aí no depois do 25-10. Pensar em alguma coisa que só o 25-10 pode ficar só com ideias jogadas no ar, né? Então, Isso. e aí formação de grupos, aí não seria o Options Place exatamente, que ele é mais longo, mas uma formação de grupos para trabalhar mais tarde, né? De acordo com as ideias que saíram. De acordo com a produção do próprio grupo. Acho que essas duas sugestões ficaram boas. O 15% cabe ali também, né, no final. Só tomar aquele cuidado, né, que o Options Place ele pode deixar a galera num estado meio em aberto demais, sabe? Pensar em uma coisa para fechar, não necessariamente 15%, mas algo que ajude a saber o quanto avançou, para onde está indo, senão fica uma coisa meio... Fernando, desculpa, posso falar? Fala, Zé Lei. Não, o Fernando falou isso em relação ao fechamento, mas você usaria uma estrutura Libertadores ou fechar só no que foi fazendo uma colheita? Dependendo do objetivo do grupo, fazer uma colheita pode ser, só fico preocupado com o tempo, né? Eu não sei qual o tamanho do grupo. 50 pessoas, 1 hora. 50. Então. Aí Dependendo do que rolar no Options Place, se você tiver, por exemplo, 30 grupos, aí você não consegue ouvir os 30 grupos, né? Talvez. Então, aí teria que pensar como é que faria esse fechamento, né? Assim, uma coisa que eu acho legal de pensar é que as estruturas libertadoras são incríveis, mas elas também podem ser uma inspiração. Uhum. De eu fazer algo que não necessariamente vai demorar 15 minutos, mas que eu fecho, assim. Uma coisa só de estar em mente é isso. Se eu abro, eu tenho que, de alguma forma, ajudar a fechar para aquele grupo não se perder, né? Se você abre, o grupo pode ficar perdido depois, né? Então, mas você poderia até usar o One Two for All para isso, né, Fernando? One Two for All ele abre também, né? Não, mas você pode ir conectando para fechar quais são as ações que cada um vai fazer no final. Aí você vai fazer o 15%. É melhor que isso. 15%. Isso que é interessante de olhar com cuidado, é o propósito de cada estrutura, né? O propósito do One Two for All é gerar mais ideias, perguntas, questões, abrir. A mecânica leva as pessoas a ter mais ideias do que menos. Então, a sensação de que está multiplicando. Então, se você quer fechar usando o One Two for All, você está usando uma estrutura no lugar errado. Você pode usar? Pode. Onde é que o grupo vai chegar? Não sabemos. Pode ser que ele saia com a sensação de que, putz, mas eu ouvi uma opção de coisa, eu sei que tem mais coisa no ar, mas eu não ouvi tudo. Entendi. Enquanto que, se você lembrar no 15%, você está com um grupo menor, com as pessoas dando passos concretos, você está dando sugestão para aquele passo concreto, você tem uma sensação mais de estamos encaminhando algo. Eu já sei qual é o próximo passo daquela pessoa, da outra e da outra.
Entendeu? Aí por isso que é interessante olhar essas sutilezas dos propósitos, porque elas dizem muito, né? Não é só a mecânica, é o que acontece ali de sutil. Tem as sensações, né, Carol? E uma coisa que eu acho legal do 15% é que você está em trios ou quartetos, por exemplo, e você pode depois fazer com que essas pessoas se encontrem, sabe? De virar criar mesmo pequenos núcleos, porque aí um sabe o que o outro vai estar fazendo, vai se propor a fazer, e aí dali a um tempo você pode propor das pessoas se encontrarem, falarem aí, fez, não fez, deu certo, não deu certo, precisa de ajuda, o que está, né? Tá pegando, como é que... E isso funciona super. É uma forma de usar o 15% além só daquele momento, por exemplo. Né? E criar conexão entre as pessoas. Uma outra sugestão de fechamento que orna ali com Options Place é se cada grupo trabalhou num flip chart, em algum material escrito, de convidar eles ao final de deixar claro qual é o próximo passo, quem é o responsável, e aí você faz tipo uma galeria. Aí você convida as pessoas a andarem por essa galeria, a pessoa vai andar para onde ela tem interesse e fala, pô, aquele assunto lá que eu não participei, eu queria saber em que pé tá. Aí eu me dirijo para lá, leio, já vejo quem é que está tomando conta. Então, você pode fazer uma coisa um pouco mais solta, mas direcionada para todo mundo enxergar o que foi feito, né? Acho que a gente já tem que ir para outro grupo. Então, bora para o grupo da Luciana. Vamos torcer pela Cláudia. E a gente fica curioso, né? O que será que aconteceu depois? Obrigada, gente. Eu relato depois. Boa, Cláudia. Muito bem. Abri meu microfone aqui, tinha fechado um pouquinho também, que tinha barulho aqui em casa, por estar gritando aqui, viu, gente? Desculpem. Bom, primeiro agradecer o grupo aí pela ajuda, foi muito bom. Tivemos o Fernando aí nos acompanhando. E as estruturas propostas aqui, né? A string, né? Proposta foi aqui... Desculpa, deixa eu voltar um passo antes. Eu vou contar aqui o desafio que a gente tem para fazer com esse grupo. Trata-se de um grupo de profissionais, de executivos do setor primário, né, são fabricantes de máquinas agrícolas, e que é uma empresa que proporciona aos participantes desse evento que vai acontecer em breve, treinamentos assim com muito recurso, seja ele de conforto, de material, enfim. E a proposta para esse trabalho que a gente vai realizar com esse grupo é de que eles vão para um lugar muito simples, com recursos mais escassos, que vão ter contato com a natureza, mas não vai ser quarto com ar-condicionado, né? Vão ter que dividir quartos, esse tipo de coisa. E é uma reconexão com a natureza, mas também com esse grupo de trabalho. Existe um paradoxo desse grupo, que é assim, né? São pessoas que estão trabalhando com alta tecnologia embarcada nesse produto que eles oferecem para os clientes. Contudo, quem usa essa tecnologia toda são pessoas muito simples, é a pessoa da terra, que trabalha na agricultura, que muitas vezes não tem o conhecimento técnico até para operar. É por isso que é uma área de Custom Service que está ali também ajudando. Aliás, desculpe, não é Custom Service, mas é uma área de pós-venda com o cliente para explicar quais são as funcionalidades das máquinas, esse tipo de coisa. Então, e faz muito tempo que não se encontram e agora vão se encontrar presencialmente com essa proposta de simplicidade, enfim, né, de reconexão, né? O nome do evento, inclusive, é Reconexão. E a proposta que a gente tem aqui, com os colegas, nós formamos no quarteto, né, o Impromptu Networking, também em seguida aí do One for All, enfim, para, né, trabalhar e trazer as percepções do grupo, enfim, né, tá conversando no Appreciative Interview, o Conversation Café, o EcoCycle também, que acho que é uma proposta bem bacana, e finalizando aí com o 15 Solutions, né? O Fernando também trouxe aí a oportunidade de, além do Impromptu, poderia ser o Nine Wise, até com essa questão do paradoxo que eu trouxe aí, né, de trabalhar com o povo do campo, a simplicidade e também a alta tecnologia, a gente lançar aí o desafio do Weekly Questions, né? Então, e o Mini-Specs, desculpem, eu não lembro, né, do que a gente acabou colocando aqui, né?
E aí, com a contribuição da Marisete, já que a gente vai estar num lugar super legal, que eu também não conheço, vou ter oportunidade ímpar de conhecer o lugar, mas que é um pedacinho de paraíso lá, é aproveitar toda essa natureza e fazer com que eles também observem tudo isso para trazer como elementos, né, do próprio trabalho, e que a gente possa fazer o resgate também com o uso aí das estruturas, né? Acho que, assim, um momento de reflexão, de silêncio, de conexão com a natureza vai ajudar a gente a poder trabalhar melhor com isso. É isso. A Marisete falou uma frase ótima, Marisete, falou a parte da conexão. Como é que você falou? Ah, Fernando, você quer que eu lembre? De toda a estrutura que promove conversação, alguma coisa assim, né? Toda que, se os caras estão se reconectando, tudo que promove eles conversarem é lucro, porque é isso que eles estão precisando. Isso aí. Acho que o MinSpecs eu joguei ali, Lu, por conta da simplicidade que você falou, né? Uhum. Essa estrutura ajuda o grupo a ver o que é, qual é o mínimo necessário, né? Uhum. Você faz uma lista de tudo que é necessário para aquele projeto dar certo, aí vem aquela perguntinha matadora, né? Se você ignorar ou eliminar tal coisa, você ainda assim chega lá? Se a resposta é sim, você risca aquele elemento, aquele critério, aquela regra. E aí o grupo tem um debate, de certa forma, intenso ali, né? Ela acontece em pequenos grupos, né? Individual, pequeno grupo, grande grupo, mas tem umas discussões super interessantes, mas invariavelmente cai muita coisa e se acaba chegando a uma simplicidade maior do que você realmente precisa cuidar para que um projeto dê certo, né? Legal, legal. Acho que tão importante quanto a gente ter a string aqui bem estruturadas, né, e trazer aqui, nossa, foram ideias super valiosas, são os convites, né, que é um pouco do que eu conversei com a Carol também, inclusive no começo aí, de algumas tentativas, né, de cair para frente, viu, Carol? De aí, né, o quanto esses convites vão ser matadores aí para o sucesso do projeto. Uhum. E pensar como é que uma estrutura prepara o terreno para a próxima, né? Variando estímulos e tal. Exato, exato. Isso aí. Muito bom. O tempo voa. E nós temos 3 minutos para fechar. É isso, fica a meu cargo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chat storm. Significa que você vai escrever no chat o que fica de valioso para você desse encontro e não aperta o Enter. Aí, quando eu falar 1, 2 e já, aí todo mundo aperta. Então, por enquanto, só escreve e não aperta Enter. O que fica de valioso para você? Já escreveu, coloca os dedinhos? Quem já escreveu, acabei de escrever também. Aí. Tranquilo, já leio, vai no teu ritmo. Não, ele já mostrou o dedo, já foi. Foi o primeiro. Ele já, né? Tá com o bolo pronto. Então vamos lá. 1, 2 e já. Enter. Acho que dá tempo de ler, hein, Carol, rapidinho para a gente fechar, na sequência. Começa com o Helder e passa para a Cláudia, aí vai passando. Boa. Vai, Helder. Mundo de possibilidades. Eu achei incrível a abertura e a generosidade do grupo. Muito obrigada. Áudio. A possibilidade de troca e as novas possibilidades de conjugar a estrutura, né, e aplicá-las. Eu?
Então, muito bom pensar em coisas diferentes e colocar a criatividade em prática. Segue a ordem do chat. Próximo é a Lourdes. Momento de leitura labial. Sorry. Eu achei muito legal, assim, realmente como a inteligência coletiva, né, ela aumenta realmente a criatividade, que a gente trouxe várias possibilidades que aí a Lu pode utilizar e sentir no grupo naquele momento e que traga resultados maiores ainda, sabe? Eu achei que o grupo sempre para mim é fantástico. Gostei muito de estar junto. Eu penso que há inúmeras possibilidades de atuação, né, vários caminhos, e a colaboração entre os participantes, que traz uma ampliação de consciência. Beleza. Acreditar na inteligência da outra pessoa. E eu coloquei. Atenção. Vou falar, Fernanda. Que são sempre muitas alternativas de combinação das estruturas e é um lindo campo de infinitas possibilidades. Vai, Larissa. A atenção ao propósito da estrutura versus as pessoas, o tempo disponível e o fechamento. Eu ainda penso nas strings todas, nessa amarração. Muitas ideias, sabedoria coletiva, fazer acontecer para ter a experiência. Lu? As contribuições de todos para o desafio que terei nos próximos dias. Gratidão, gratidão e gratidão. Fui bem egoísta aqui, bem selfish. Muito bom. Estamos em cima da pinta da hora. Espero que tenha sido divertido para vocês. Excelente. E que possamos nos ver em breve. A gente vai avisar vocês dos próximos eventos e oportunidades e a gente se encontra. Legal. Bem, Sempre um aprendizado, sempre muito legal. Gratidão, Valeu. queridos. Valeu, Obrigada, gente. gente. Valeu, boa noite. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Valeu. Obrigado a todos. Valeu.